A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Estou aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre o Evangelho de Mateus. Mas assim, eu só queria fazer uma menção de quem foi Mateus, né? Mateus era um discípulo de Cristo e o Evangelho dele era um dos sinóticos, né? Aqueles semelhantes. E ele fez esse Evangelho por volta de 60, 70 depois de Cristo, na Antioquia, hoje Síria, né? E o importante é que o foco de Mateus era Jesus como Messias. Então muitas vezes nesse Evangelho de Mateus aparece filho de Davi. Então assim, trazendo ele como uma genealogia. Então no início do Evangelho de Mateus ele fala sobre a genealogia de Jesus Cristo. Então assim, ele é descendente direto de Davi e ao mesmo tempo, evidentemente, é o Filho de Deus. Então muitas vezes ele também fala em reino dos céus. Mas a gente vai falar hoje sobre Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 3, que diz o seguinte: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui tem uma passagem interessante, que é o Sermão do Monte, dessas bem-aventuranças. Bem-aventurança é aquela bem-aventurada, é aquela pessoa que é mais do que alegre, é mais do que feliz. Porque a felicidade, a alegria, ela precisa de uma circunstância. E quando você tem Deus no seu coração, você é um bem-aventurado. Então você é muito mais do que isso. Então nessa passagem a gente vê que Jesus ele subiu ao monte. Então aí tem uma figura, como o Cronenberg fala, em seu livro O Novo Evangelho do Discipulado, pela editora Sociedade Bíblica do Brasil, ele faz a menção de que Jesus ele está acima de todos nós e ele fala para as multidões. Então tudo o que ele fala, nós devemos escutar com atenção. Então aí por isso que ele cita que os discípulos se aproximaram dele. Aproximaram-se os discípulos, nesse sentido, de ouvir ao mestre. O que é que o mestre falava? Jesus falava através do seu exemplo, mas ele também usava as palavras. Nessa época aqui era o grego koiné, que era bem utilizado pelaquela população. E quando ele fala ao nosso coração. Ele fala da humildade. Bem-aventurados humildes, que terão a vida eterna, né, no reino dos céus. Então o que é humildade? Humildade é uma virtude do ser humano em saber a sua própria limitação. É modéstia, é simplicidade. Então, meus irmãos, sejamos mais humildes, conforme a palavra de Jesus, conforme ensina a Bíblia, para que possamos herdar o reino dos céus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Que a humildade, Senhor, tome conta dos nossos corações e saibamos, Senhor, que Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Te agradecemos e te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.